Previdência Social é um seguro público que garante renda ao trabalhador e sua família em caso de perda temporária ou permanente da capacidade de trabalho. Mas, para ter direito aos benefícios pagos por esse seguro, é preciso contribuir regularmente para o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o Caixa da Previdência. E para entendermos melhor como funcionam as regras que envolvem as contribuições e os pagamentos dos benefícios, vamos conversar com a especialista em Direito Previdenciário, doutora Aline Simonelli. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Vamos às perguntas das ruas? Vamos. Quem tem direito à aposentadoria por idade? Ei, Ana Paula, para ter direito à aposentadoria por idade, a mulher deve ter 60 anos de idade e o homem 65 anos de idade e, além disso, ter um tempo mínimo de contribuição de 180 contribuições, o que equivale a 15 anos de tempo de contribuição. Lembrando que isso não dá direito de imediato a uma aposentadoria integral. Com 15 anos de tempo de contribuição, ela vai ter direito a 70% de uma média dos 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 em diante. Além disso, a cada um ano a mais de tempo de contribuição, aumenta 1% a mais no valor do cálculo do benefício. A minha dúvida é saber qual o tempo mínimo de contribuição, tanto para homem quanto para mulher, para garantir a aposentadoria integral. Michele, para responder a sua pergunta, é necessário analisar dois pontos. Existe a aposentadoria por tempo de contribuição, em que a mulher com 30 anos de tempo de contribuição, independente da idade, consegue se aposentar, e o homem com 35 anos de tempo de contribuição consegue se aposentar. E esse cálculo é com base no 80% da média da contribuição de julho de 94 em diante da vida inteira deles. Só que tem uma incidência do fator previdenciário, que é um fator que leva em consideração a idade da pessoa. Quanto mais nova a pessoa, tem uma redução do valor da aposentadoria dela. Para ela não ter essa redução, existe um tipo de aposentadoria que leva em conta a idade mais o tempo de contribuição. A mulher, quando soma 85 pontos, o que são os pontos? A soma da idade mais o tempo de contribuição, ela consegue se aposentar sem a incidência do fator previdenciário, mas ela deve ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. O homem deve somar 95 pontos dessa soma da idade mais o tempo de contribuição, mas para ele se aposentar, ele deve ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição. E nesse caso, da fórmula dos 85 e 95 pontos, não há incidência do fator previdenciário. Eu contribuí 5 anos recebendo como periculosidade. Atualmente eu tenho 6 anos como insalubridade. Isso reduz o meu tempo final de aposentadoria ou eu tenho que contribuir os 30 anos? Luciana, há uma modalidade de aposentadoria que é chamada de aposentadoria especial e é destinada às pessoas que estão expostas a agentes perigosos e insalubres. Essas pessoas conseguem se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, o que torna a aposentadoria mais vantajosa, porque leva em conta o 80% dos maiores salários de contribuição da vida dessa pessoa. E também, Luciana, mesmo que você não tenha 25 anos exposta a esses agentes perigosos e insalubres, que é o seu caso de enfermeira, que provavelmente está exposto a vírus e a bactérias, é possível você transferir esse período para uma outra modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, em que a mulher com 30 anos de tempo de contribuição consegue se aposentar. Quem tem direito de aposentadoria por invalidez? Igor, para ter direito à aposentadoria por invalidez, é necessário que o segurado cumpra uma carência de pelo menos 12 contribuições, ou seja, o equivalente a 1 ano. Há um detalhe, há alguns tipos de doenças e que não é necessário cumprir essas 12 contribuições, somente é necessário estar na qualidade de segurado, ou seja, se você é um trabalhador, estar vinculado a uma empresa, sem ser necessário contribuir por 12 meses. Que doenças são essas? Doenças consideradas graves ou doenças relacionadas ao trabalho e ainda acidentes de qualquer natureza. Nesses casos, não há essa necessidade de cumprir a carência de 12 contribuições.
Eu gostaria de saber em que situação o assegurado tem direito ao auxílio-doença. Nilson, para ter direito ao auxílio-doença, é necessário cumprir 12 meses de contribuição, assim como a regra da aposentadoria por invalidez. Lembrando que algumas doenças, como doenças graves, doenças relacionadas ao trabalho ou acidente de qualquer natureza, não é necessário cumprir essa carência de 12 contribuições. Basta a pessoa estar na qualidade de segurado, ou seja, já contribuir para o INSS se for autônomo ou já estar vinculado a uma empresa. O que é o auxílio reclusão? Quem pode receber? Dante, o auxílio reclusão ele é destinado aos dependentes do preso em regime fechado ou no regime semiaberto. Lembrando que o preso ele deve ter cumprido uma carência de pelo menos 12 contribuições, ou seja, ele deve contribuir para a Previdência Social para que seus dependentes tenham direito a receber. E além disso, para ele receber, a remuneração dele, ou seja, o último salário de contribuição dele, deve ser de no máximo R$ 1.292,43. Como funciona a pensão por morte? Vanilza, a pensão por morte ela é destinada aos dependentes do segurado que faleceu. Se ele estava empregado, os dependentes terão direito a receber a pensão por morte. Se ele estava desempregado, é necessário verificar se ele estava no período de graça, ou seja, no período que mesmo sem contribuir, ele estava resguardado para a Previdência Social. Quem são os dependentes? Os dependentes da primeira classe são cônjuge, pessoas que têm união estável, filhos até 21 anos, ex-esposa que recebe pensão alimentícia. Caso não tenha nenhum dependente nessa primeira classe, a gente passa para a segunda classe, que são os pais que comprovem que a dependência econômica em relação à pessoa que faleceu. Minha dúvida é se ainda é possível acumular aposentadoria e pensão. Gabriela, com base nas regras atuais ainda vigentes, é possível sim acumular aposentadoria e pensão por morte. O que é o salário maternidade? Olá, Maria Aparecida. O salário maternidade é um benefício previdenciário pago às mães que tenham filhos ou que adotem crianças até 12 anos, conforme o critério definido pela lei. As seguradas empregadas que tenham carteira assinada ou aquelas trabalhadoras avulsas, elas têm direito a receber o salário maternidade com base na última remuneração delas. As empregadas domésticas também têm direito a receber com base na última remuneração delas. Além disso, as contribuintes individuais, onde estão os autônomos e os segurados facultativos, eles também têm direito a receber o benefício previdenciário, com base nos 12 últimos salários de contribuição apurados no período de 15 meses. Além disso, as mães desempregadas, mas que já contribuíram para a Previdência Social, em alguns casos também têm direito a receber o salário maternidade. Para isso, elas têm que... a gravidez deve ter ocorrido num período que a gente chama de período de graça, ou seja, num período que mesmo sem contribuir, ela está resguardada e tem direito a receber o salário maternidade. Um dos pontos de muita dúvida que eu gosto sempre de ressaltar é em relação a quem paga esse benefício. O salário maternidade ele sai dos cofres do INSS, mas quando essas empregadas estão vinculadas a uma empresa, quem repassa é a empresa, mas sai dos cofres do INSS. A parte que cabe à empresa é conceder esse afastamento de 4 meses às empregadas. Como funciona a contribuição por conta própria? Olá, Bruno. É possível o autônomo ou o contribuinte individual contribuir com 20% sobre o valor da sua remuneração. Quando ele for se aposentar, ele vai ter direito a 80% da média dos salários de contribuição da vida inteira dele. Ele também pode contribuir com uma alíquota reduzida, se ele for um microempreendedor individual, por exemplo. Essa alíquota reduzida é de 11% sobre o salário mínimo, mas tem um detalhe, isso não dá direito a ele receber a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, só dá direito a ele receber a aposentadoria por idade. E o valor que ele vai receber será também o valor do salário mínimo. Ok, doutora Aline, mais uma vez obrigada pela sua participação aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Bom, este foi Utilidade Pública sobre Previdência Social. Se você quiser manter contato conosco, o e-mail está aparecendo aí na sua tela. Obrigada também pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.